tornozelos do animal. É uma ilustração dramática do comprimento dos ossos dos pés e quanta potência eles fornecem. Vamos lá. Para Henry Holloway, as pernas mecânicas altamente tecnológicas essencialmente alongam seus pés humanos curtos, dando-lhe a capacidade de correr como uma ave do terror. Vai. Quando ele parte, cada passada larga tem 2 metros de comprimento e ele consegue fazer 37 km por hora. As aves do terror, com pernas e músculos maiores, tinham passadas de 3 metros e provavelmente conseguiam fazer 65, o mesmo que os avestruzes fazem hoje. Durante uma caçada em alta velocidade, o Titanis tinha de correr ao lado de cavalos primitivos para evitar coices das pernas traseiras deles. A ave do terror atacava com eficiência desta posição de deslocamento. Um golpe forte do bico em forma de picareta na parte traseira do pescoço provocava um ferimento grave, que fazia com que o animal sangrasse até a sua liquidação final. Mas a vida não seria fácil para o Titanis no novo continente. Ele estava prestes a fazer o primeiro contato com os predadores do norte. Eles eram concorrentes novos e destemidos, mas nunca haviam enfrentado o poder de uma ave do terror. Por volta de 5 milhões de anos atrás, onde hoje é a parte sudeste dos Estados Unidos, um recém-chegado misterioso da América do Sul se alimenta de um cavalo primitivo. A ave do terror era a predadora máxima em seu antigo lar, mas aqui na América do Norte, ela enfrenta a concorrência de criaturas que ela nunca tinha visto antes. Na mesma época em que o Titanis estava aqui na América do Norte, havia também um pequeno lobo conhecido como lobo Edwards, ou Canis eduardi, que era menor do que os lobos cinzentos atuais, mas eram maiores do que um coiote. Caçando em bandos, os lobos surgiam para roubar as presas das aves do terror. Mas este era um desafiante que elas nunca tinham visto. Eles dependiam do instinto e se disseminaram. Esta é uma batalha pela atenção. Quem consegue desviar a atenção do outro combatente? Para que direção e durante quanto tempo? Se você se distrai por tempo suficiente para ter de lutar contra o lobo, não vai querer gastar sua energia tentando manter outros lobos afastados. Sabe-se que os lobos modernos vencem suas presas pelo cansaço, e seus primos pré-históricos provavelmente faziam o mesmo. Acho que provavelmente o momento decisivo era quando o Titanis achava que sua vida estava em perigo. Quando a ave do terror percebe que está em menor número em nível estratégico, ela provavelmente não vai consumir energia naquela carcaça. Provavelmente vai desviar a sua energia para outra coisa. A situação é crítica para o Titanis. Conforme os lobos se aproximam, sua atenção se volta para a fuga. Nenhum dos lados consegue aguentar o embate, e uma troca rápida será decisiva. Fazendo um sacrifício voluntário, os lobos levam vantagem. Depois de aprender a lição, a ave do terror se retira, e sua inteligência nativa vai fazer com que mude sua estratégia de caça. Eu consigo imaginar uma ave do terror depois de seu primeiro encontro com um bando de lobos, possivelmente pensando que não vale a pena lutar e que vai perder a longo prazo. Acaba então dando início a um comportamento de fuga, pois que se ela mata alguma coisa, os lobos vão aparecer, e ela provavelmente terá de abrir mão da caça para não arriscar a se tornar uma refeição dos lobos também. Os predadores também eram um perigo para os ovos das aves do terror. Os cientistas acreditam que eles eram parecidos com ovos de avestruz que são comidos por predadores modernos. No mundo atual, predadores são capazes de espantar os avestruzes para longe de seus ovos. Predadores pré-históricos, entretanto, talvez tivessem de esperar até que o ninho da ave do terror ficasse desprotegido. Se os ovos dessas aves eram iguais aos dos avestruzes, qual seria a sua resistência? Para testar essa hipótese, colocamos uma tábua de madeira sobre um ovo de avestruz e acrescentamos pesos de ferro com 10 quilos cada sobre ela.
A tábua concentra todo o peso em um ponto da casca, mas mesmo com essa tensão, o ovo suportou 80 quilos antes de finalmente quebrar-se. Porém, a resistência é ilusória, uma vez que um ovo se quebra facilmente se cair de uma altura de 60 centímetros. Um ovo batendo contra o outro também se quebra. Um lobo Edwards talvez precisasse de apenas um pouco de persistência para quebrar o ovo de uma ave do terror e obter a refeição saborosa guardada ali dentro. Mas o Titanes também enfrentou outros predadores na América do Norte. Entre os mais perigosos estava o Smilodon gracilis, um ancestral menor dos gigantescos felinos dentes de sabre que surgiram na época seguinte. Um encontro entre guepardos e avestruzes pode refletir a maneira como os felinos antigos escapavam das aves do terror adultas. Seus filhotes, por outro lado, já era outra história. Eu consigo visualizar uma ave do terror fêmea com seus filhotes passeando. Um dos filhotes se afasta do grupo. Um felino dente de sabre salta, o agarra e janta um filhote da ave. Não tão depressa. A mamãe ave do terror entra em ação. Se o felino dente de sabre não conseguir escapar, a ave vai assumir uma postura ofensiva e vai usar suas garras para atacar o peito do animal. Mas aqui a ave do terror tem armas melhores. Ela ataca com sua cabeça gigantesca várias vezes. O felino é morto, mas é tarde demais para salvar o desafortunado filhote que jaz ali perto com o pescoço quebrado. A vida na América do Norte deve ter sido muito mais difícil para as aves do terror do que era no Sul. Aqui elas enfrentaram predadores como felinos e lobos destinados a evoluírem e se tornarem as megaferas no futuro. Estes novos concorrentes ameaçaram a existência das aves do terror. O Titanes, como espécie, corre perigo mortal. O reinado das aves do terror durou quase 60 milhões de anos. Elas foram predadoras supremas na América do Sul e imigrantes aventureiras no Norte. Sua extinção é um enigma complexo que os cientistas ainda estão tentando desvendar. É muito difícil tentar dar uma boa explicação para a extinção de um grupo qualquer de animais. Um fator pode ser o grande intercâmbio americano. A mistura de espécies migrando entre as Américas do Norte e Sul, tornando a vida das aves do terror mais difícil. Uma das coisas que podemos analisar é a falta de competição com outros predadores e o fato de que quando você começa a ver predadores norte-americanos, cães e felinos, etc., surge um aumento na concorrência pelo suprimento de comida. 2 milhões de anos atrás, as aves do terror na América do Norte e do Sul podem ter sofrido uma pressão muito grande para conseguir comida, quando os felinos de dente de sabre começaram a partilhar o seu território. A pressão dos predadores e adversários podem ser 2 fatores para a extinção das aves do terror, mas existe um fator ainda maior. Na minha opinião, aquelas aves não foram superadas por predadores mamalianos. Na verdade, houve uma mudança climática global. 2 milhões de anos atrás, a Terra entrou em uma série de eras do gelo. As geleiras do norte seguraram a água do oceano em forma de gelo. O nível dos oceanos baixou e isso fez com que o nível dos lençóis freáticos também baixasse em lugares como a Flórida, onde o Titanes vivia. A paisagem secou. Vai haver muito mais vegetação seca e isso afeta a disponibilidade de alimento para as presas. Então vamos ter uma mudança nos números e na variedade de animais que servem de alimento para o Titanes. É uma espécie de efeito dominó, com a mudança no clima liderando a extinção consequente do Titanes. Na América do Sul, os Andes continuaram a se expandir para cima como vinham fazendo há milhões de anos, bloqueando o índice pluviométrico. Com o decorrer do tempo, as savanas ao seu leste se tornaram estepes mais secas, destituindo mais adiante o habitat das aves do terror. Meio ambiente, predação, competição.
Estes são os suspeitos no mistério das aves do terror e o motivo pelo qual seu longo reinado chegou ao fim. Seria apenas um ou uma combinação de todos os três? Ainda é cedo para ter certeza, mas faz parte do desafio que estamos enfrentando nesta ciência. Conforme desenvolvemos nosso conhecimento sobre esses animais e os compreendemos um pouco melhor, podemos até chegar à questão principal, que é saber por que eles não estão mais entre nós. O epílogo da história da ave do terror ainda está se revelando nas escavações de fósseis na Flórida. Enquanto se sabe que essas aves grandes vagaram sobre a Terra há milhões de anos, já se considerou possível que os titanes, a última das aves do terror, pode ter vivido há apenas 10 mil anos. Isso significa que ele pode ter tido contato com seres humanos. Não vimos nenhum fragmento de titanes. Provavelmente não é o meio ambiente certo para essa espécie. É o tempo certo, a era certa, mas não é o meio ambiente certo. Os cientistas Richard Albert e Bruce McFadden conduzem uma escavação em uma depressão pantanosa, onde os sedimentos guardam fósseis do grande intercâmbio americano. Era importante solucionar o enigma da linha do tempo do Titanes. Seres humanos na mesma região que as aves do terror podem tê-las caçado até sua extinção. Se o Titanes viveu até cerca de 10 mil anos atrás, uma explicação possível para a razão dessas aves terem sido extintas foram as influências humanas. Pois está bem claro que naquela época os seres humanos estavam se espalhando por toda a América do Norte. O problema era esse. Em terra firme, os fósseis são encontrados em camadas sedimentares. A posição das camadas normalmente corresponde à data do fóssil. Mas os fósseis de titanes foram encontrados embaixo d'água, onde o rio Santa Fé os tinha transportado. De onde vieram esses fósseis? Por que eles são encontrados como fósseis de indivíduos distintos no meio de um riacho e não presos em sedimentos no terreno pantanoso? Mergulhadores encontraram fragmentos de titanes misturados com ossos de animais que viveram há 10 mil anos. Então, que idade eles têm na verdade? Bruce McFadden resolveu este mistério através das assinaturas de minerais nos fósseis. Ele comparou os ossos de titanes com os ossos de espécimes muito recentes e outros que, se sabe, viveram há 2 milhões de anos. Quando os ossos se tornam fósseis, eles absorvem minerais dos lençóis freáticos locais. E esses minerais são característicos de cada período de tempo. Assim, os fósseis que são formados em diferentes épocas têm sinais químicos diferentes. McFadden reuniu pequenas quantidades de pedaços de ossos fossilizados de titanes e as preparou para serem analisadas em um espectrômetro de massa. O resultado lhe deu um perfil claro dos elementos químicos nos ossos das aves do terror, uma prova conclusiva de que elas viveram muito antes do homem antigo ter chegado à América do Norte. Temos 2 padrões básicos. Temos um padrão para os ossos muito recentes, que tem cerca de 15 mil anos de idade. E depois outro padrão de osso que está aqui, que representa animais com 2 milhões de anos. E os fósseis de titanes mostram exatamente as concentrações de elementos de fósseis de 2 milhões de anos. Mas, incrivelmente, a história não terminou ali. A ave do terror tinha mais a nos contar sobre sua sobrevivência no norte. McFadden também descobriu que um fóssil de titanes do Texas não tinha 2 milhões, mas 5 milhões de anos. Isso significa que a ave do terror permaneceu pelo menos 3 milhões de anos na América do Norte, uma permanência duradoura para qualquer espécie. É uma prova notável de adaptação e ajustamento final para esta família espetacular de predadores. Apesar da grande quantidade de novos concorrentes, o Titanes foi o sucessor altivo da herança das aves do terror. Em seu último lar na América do Norte, ele não apenas sobreviveu, também prosperou. Versão Marshmallow São Paulo.